Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Trade com Dados aqui no YouTube. Vocês me conhecem, me chamo João Gabriel, sou analista de dados aqui da Trade e trago mais uma aula aqui hoje para vocês, misturando programação e mercado financeiro, que é o que a gente ama, que a gente gosta de fazer. Pessoal, hoje nós vamos fazer um código aqui bem interessante. Vamos pegar o índice Bovespa, né, que é o índice das principais ações aqui do Brasil, da B3, só que nós vamos dolarizar ele. O que isso significa? Nós vamos pegar desde o período inicial da nossa análise, que nós vamos definir, dia a dia quanto era o dólar e trazer quanto que o Ibov estava naquele dia em dólar. E isso vai ser feito uma série temporal até hoje. Então nós não simplesmente vamos analisar quanto que o Ibov está hoje ou trazer um gráfico histórico do Ibov em dólar com o dólar travado hoje. Não, vai ser dia a dia. Então, ou seja, o que vai movimentar esse gráfico são duas variáveis, tanto o próprio Ibov em si quanto a cotação do dólar. Então, nós vamos supor, se teve uma época lá atrás que o Ibov estava o mesmo número de pontos que está hoje, mas o dólar estava muito mais barato do que está hoje, vamos supor, um exemplo para ficar fácil, hoje o dólar está a 5 e talvez lá atrás estava em 2,50. Quando o dólar está a 2,50, o real está mais caro, certo? Então, esse gráfico do Ibov dolarizado estaria num ponto superior do que está hoje. Mas não pelo Ibovespa em si, que talvez está a mesma cotação, mas pelo dólar. Então, essa perspectiva, pessoal, é bem interessante. Por quê? Porque nós vamos ver para quem está de fora. O investidor estrangeiro que quer investir aqui no Brasil, é esse gráfico que principalmente ele vai olhar para ele saber se está caro ou se está barato. É essa perspectiva dolarizada. E às vezes nós ficamos muito presos à cotação do Ibovespa ou de um papel qualquer em reais. É importante raciocinar e ter em mente que toda vez que nós estamos olhando um gráfico de um ativo em reais, na verdade nós estamos olhando duas coisas, o próprio ativo, mas também a moeda que nós estamos olhando. Porque às vezes a própria moeda está depreciada ou valorizada e isso reflete lá nesse gráfico e a gente está achando que a única coisa que influenciou isso é a própria cotação daquele ativo em questão. E não, é um par, né? Sempre quando a gente olha Ibovespa, qual que é o par? É o par Ibovespa real. Poderia ser o par Ibovespa dólar, ouro real, ouro dólar, né? Petrobras versus real, Petrobras versus dólar. E trazendo esse gráfico, esse output que a gente vai trazer no final desse código, vocês vão ver que é um código bem simples, bem fácil de ser feito. Trazendo esse output, vocês vão ver que topos e fundos são totalmente diferentes do que o gráfico do Ibov em reais. No final, nós vamos fazer uma comparação ali lado a lado do Ibov tradicional e do dolarizado. Vocês vão ver que muda totalmente. Os movimentos são muito parecidos, mas a amplitude de cada movimento, às vezes você olha um gráfico, o primeiro gráfico vai ter um topo que está mais baixo, no outro gráfico esse topo está muito acima do primeiro. É muito interessante esse tipo de análise, tá bom? Então eu estou com o meu Google Colab aberto aqui, tá? Já deixei pré-preenchido os tópicos da nossa aula que nós vamos fazer aqui hoje. Então, nós vamos, como normalmente fazemos, o primeiro passo é instalar e importar as bibliotecas necessárias. Nesse caso, vamos precisar da YFinance, de Pandas e Matplotlib. Simplesmente isso. Vamos definir o período da nossa análise. Depois, vamos extrair e manipular os dados, tanto do Ibov quanto do câmbio, né? Precisamos do câmbio. E por fim, mais esperado, que é o plot, tanto do Ibov dolarizado quanto da comparação dele dolarizado versus ele tradicional, que é em reais. Então eu já vou colocar aqui, já vou instalar a minha YFinance, pip install, YFinance, quiet, tá? E já vou também já importar aqui, então import YFinance SYF, import pandas SPD e import matplotlib.pyplot splt. Primeiro passo concluído. Segundo passo, vamos definir o período. Eu já dei uma olhada nos dados aqui do câmbio e no câmbio pela YFinance o dado começa a ficar confiável e bom a partir de 2007. Então eu vou trazer desde 2007, tá, pessoal? Se vocês usarem outras fontes de dados, pode ser que vocês consigam desde os anos 90. Aqui eu vou trazer o YFinance para facilitar, mas o raciocínio e a lógica é a mesma. Então eu vou trazer primeiro aqui
Então, duas variáveis, tá? Para facilitar depois para frente no código. Então, eu vou colocar start date. Então, eu quero desde 2007, lembrando que é sempre ano, mês e dia, no padrão da Y-Finance, 1º de janeiro de 2007. E end date eu vou colocar hoje, tá? 2023, estou gravando aqui, 2023, mês 8, dia 11. Simplesmente isso, definido meu período inicial e final. Agora vamos lá, agora que a brincadeira começa. Extrair e manipular dados. Tá? Então aqui eu vou até colocar um comentário. Então eu vou colocar aqui, ó, obter os dados do IBOV e do dólar em reais. Eu acho importante explicar o básico sobre o IBOV aqui para quem às vezes não é do mercado financeiro, para não ficar perdido. O foco aqui, não vou entrar muito no mérito da questão, o foco aqui, é o código, tá? Mas eu vou explicar de uma forma bem resumida, bem simples. O IBOV, quando você vê lá a cotação, o índice Bovespa bate 120 mil pontos. Pensa de forma bem simples, para simplificar, para a gente não perder tempo com isso agora, cada ponto equivale a R$1. O IBOV, pessoal, ele é uma carteira, uma carteira composta pelas principais ações listadas na B3. Na B3, então, eles fazem um cálculo lá complexo, que eles escolhem quais são as ações que vão compor, escolhem com base no peso que ela representa dentro da B3, né? Então, são selecionadas as ações que vão fazer parte da carteira conhecida como IBOV, da composição. E cada ação tem um peso diferente ali dentro. A cada 4 meses eles reavaliam e algumas ações saem, outras entram. Então pensa que IBOV a 100 mil pontos é como se você tivesse um portfólio daquelas ações e esse portfólio valesse 100 mil reais. Por isso que é possível dolarizar. Se nós pegamos uma época que o IBOV estava a 100 mil pontos, ou seja, você precisaria de 100 mil reais para comprar essa carteira teórica do IBOV, então, e o dólar nessa época, se estivesse a 5 reais, o que isso significa? Que com 20 mil dólares você compra a mesma coisa que talvez eu compraria com 100 mil reais, certo? Então, por isso que, apesar de ser em pontos, é possível dolarizar justamente por isso, porque cada ponto é como se fosse R$1. Então aqui, por isso que eu trouxe assim, obter os dados do IBOV e do dólar em reais. Por quê? Porque eu vou trazer a cotação do IBOV tradicional, que é tantos mil pontos que representam R$1 cada ponto. E também vou trazer a cotação do dólar. Lembra-se que sempre uma cotação de uma moeda, na verdade, é um par. Nós estamos trazendo o par USD-BRL, ou seja, o valor do dólar em reais. Então eu vou criar uma variável aqui, que na verdade vai ser um data frame, chamado IBOV Data. O que é esse IBOV Data? Vai ser o valor do IBOV. Então eu vou trazer yf.download. Tá, lembrando, então o primeiro parâmetro aqui é o ticker. O ticker do índice Bovespa é acento circunflexo BVSP. Start, period, né? O start é aquela variável que eu criei, start date. E o end vai ser o meu end date, que é a variável que eu criei. Se eu executasse simplesmente dessa forma, seria um data frame com várias colunas. Eu vou usar o adjusted close então, para os dois. Então eu vou trazer, já passando aqui, que eu quero somente a coluna adjusted close, que é o ADJ close. Dessa forma, pessoal, ele vai me retornar um series, né? Porque quando eu tenho um conjunto de dados que é só um índice e uma coluna, não é um data frame, é um series. Então eu vou trazer ele aqui. E na verdade, nesse próprio código, eu já vou executar aqui também, que eu quero agora o meu USD BRL Data, que vai ser o meu par, né? Dólar real. Então eu vou trazer yf.download. O ticker do câmbio aqui é USD BRL igual a X. Tá? Isso aqui é por conta da Wi-Fi, tá? Não se preocupe com isso. Start é igual a start date. E end, vou colocar na mesma linha aqui, end é igual a end date. E na mesma coisa eu quero só o adjusted close. Beleza? Vamos executar isso daqui. Baixou os dois, vamos testar. Então os dados do IBOV aqui, ó, viu? Ele é um series. E também vou trazer os dados aqui da cotação. Então beleza, nossos dois dados aqui estão certinhos. Agora o que eu vou fazer?
Para facilitar, eu vou transformar, eu particularmente gosto de trabalhar muito com data frame ao invés de series. Então eu vou transformar de series para data frame, tá? Então eu vou criar o meu ibov df em relação a data frame e é só eu trazer pd.dataframe e passar o meu series aqui dentro. E também já vou renomear minha coluna adjusted close para coluna. Como depois eu vou fazer um merge, vou juntar tudo, eu quero que essa coluna com os dados do ibov se chame ibov. E depois eu vou ter outra coluna que é a coluna do câmbio, do dólar. Então eu já vou até trazer ele aqui, ó, ibov.df.columns, é uma das formas de você renomear as colunas. E vou trazer aqui, eu quero o nome ibov. Beleza? Vou fazer tudo isso também, USD, BRL, DF. Vou fazer tudo isso daqui também para o dólar. Então aqui é o meu USD, BRL, Data. Tá? E aqui eu vou trazer, ó, ponto columns igual a USD, BRL. Joia? Vamos executar isso aqui, vamos ver se vai rodar. Beleza, então vamos chamar os data frames aqui para ver se estão bonitinhos. Então aqui, ó, eu tenho o primeiro data, na verdade esse aqui, mas já puxei e vamos olhar. Então tá vendo? Agora ele se transformou no data frame e os dados aqui do câmbio é na coluna, próprio nome aqui, USD/BRL. E o ibov, mesma coisa, beleza? Joia! Próximo passo, pessoal, agora o que eu quero fazer? Eu quero juntar esses dois data frames. Eu quero trabalhar com um data frame só. Então eu vou juntar os dois num só. Como que eu vou fazer isso? Eu vou até escrever aqui, então juntando os dois data frames com merge. Então eu vou criar o meu data frame aqui, ó, vai chamar ibov USD. Esse data frame eu vou fazer então um pd.merge. Quais que são os parâmetros aqui que passam dentro do merge, pessoal? Vamos ver se vocês estão bons em pandas e Python. Então primeiro eu vou passar, sempre existe um data frame left e um right. Eu vou passar então o meu left vai ser o ibov df, tá? Vou fazer assim para ficar mais fácil. O meu right vai ser USD BRL df. Quando eu estou fazendo merge, eu tenho o parâmetro on, que é o que? Eu informo ao pandas onde que está, porque para você fazer um merge, o critério básico é você ter colunas ou linhas que sejam comum entre ambos, para ele poder usar esses dados, essa coluna, essas linhas, como base da junção. Essa união não necessariamente precisa mostrar esses dados em comum, mas ele precisa usar isso como se fosse a chave da união. No caso aqui, quais dados que existem em comum entre esses meus dois data frames? Os dias. Concordam comigo? Porque eu não tenho outro valor nos dois que são iguais. Então, no meu caso aqui, são as linhas que eu tenho em comum. São as datas. Percebam, se eu trago aqui, ó, ibov.df, depois vou trazer USD/BRL.df também. Ó, percebam que, no nosso caso aqui, o valor que é em comum entre ambos é o dia. Ou seja, nós queremos pegar no mesmo dia quanto que estava o ibov e quanto que estava o câmbio. E só que no comando ali, no parâmetro do merge, não tem como você colocar onIndex. Por isso que existe o left index igual a true e o right index igual a true. No caso aqui, os dois data frames estão, os valores que se repetem, que são as datas, estão no índice. Então, por isso que eu tenho que colocar aqui, ó, left index igual a true. E vou passar right index igual a true. Isso é como se eu estivesse falando assim, on index em ambos, tá? De forma bem simples. E agora eu preciso passar também o meu parâmetro how. O que é o how? Percebam que eu tenho, apesar de ser essa coluna aqui, na verdade o meu índice, que é onde estão os valores que eu tenho em ambos, nem sempre eu tenho todos os valores iguais. E todos os valores que tem em uma, tem em outra. Percebam aqui. Ó, o meu ibov, a primeira linha é no dia 2 de janeiro de 2007.
Já o dólar eu já tenho no dia 1. Então, ou seja, o dia 1 eu tenho só no dólar e não tenho no Ibov. Por que isso? Porque geralmente câmbio é cotado 24 horas e não para feriado. Então, o Ibov eu tenho menos dias de negociação do que o dólar. Então, como que eu resolvo isso? Existe o winner, o outer, o left, o right. Então, eu poderia escolher, eu quero somente dados que... eu quero todos os dados, independente se tem só em um ou tem só em outro. Esse aí é o outer. Não, eu quero passar o winner nesse caso aqui. Por quê? Porque eu quero somente dados que existem nos dois data frames. Por quê? Porque se eu tenho aquele dia na hora do meu plot lá, eu vou ter aquele dia ali plotado, não tem como eu plotar aquele dia tendo só o valor do Ibov. Eu preciso saber quanto que estava o dólar também naquele dia. E o vice-versa. Não tem como eu ter só a cotação do dólar sem ter a cotação do Ibov. Então eu quero nesse data frame que eu estou criando com o merge que existam somente linhas que existem nos dois. Então por isso eu vou passar aqui o how como inner. O left seria para colocar todos que existem no meu data frame da esquerda, que seria esse. E o right, todos que possuam da direita. O outer seria todos. E o inner, somente o que tem em comum entre ambos. Joia? Então aqui eu vou fechar. Vou fazer assim, fechar aqui, apagar esse parênteses aqui. Beleza? Então eu fiz o meu merge aqui. A gente já vai executar. E na verdade eu já vou executar ele aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, rodou. Vamos chamar ele aqui para ver. Aqui está, ó. Percebam. O dia 1 ele excluiu. Por quê? Porque o dia 1 de janeiro de 2007 só existia nesse data frame. E eu falei para ele que eu quero somente os que existem nos dois. Então ele não colocou no meu novo data frame aqui, que é esse data frame merged aqui. Certo? Vou até apagar esse aqui, vou apagar esse aqui. Tá? Trouxe ele aqui para testar. Agora o que nós precisamos fazer? Então simplesmente agora nós já manipulamos os dados, precisamos para ter o Ibov dolarizado, o que é? Simplesmente dividir o Ibov pelo dólar. Então vamos criar uma coluna nesse data frame novo aqui nosso, já com o Ibov dolarizado. Como que a gente faz isso? Então vou até colocar aqui, ó, dividindo o Ibov pelo valor do dólar, para obter o Ibov dolarizado. Então eu vou simplesmente pegar aqui, ó, Ibov USD, que é o meu data frame novo agora. Na verdade já vou criar uma coluna chamada Ibov USD, que é o meu Ibov dolarizado. E para fazer isso eu vou trazer o Ibov, o valor do Ibov, dividido pela minha coluna dólar. Joia? E já vou chamar ele aqui para a gente ver se deu certo. Vamos ver. Aqui está, 21 mil e alguma coisa. Certo? Ó, então, nessa coluna aqui já é os dados que nós estamos querendo, que é o Ibov dolarizado. Percebam agora, ó, que o Ibov está a 24 mil. Olha que interessante, pessoal. Nesse data frame aqui só está o head, na verdade nem é o head, né? A visão principal dele aqui, as 5 primeiras linhas e as 5 últimas linhas, como se fosse o head e o tail. Percebam que o Ibov em 2007 estava em 45 mil pontos. Hoje ele está a 118 mil. Só que dolarizado ele não está uma diferença tão grande. Ele estava a 21 mil, hoje está a 24 mil. Por quê? Porque o dólar antes era 2,13. Hoje o dólar está a 4,90. Então, por aí vocês já têm uma ideia de como que o gráfico, o output vai ser totalmente diferente do que nós estamos acostumados do Ibov. Dando sequência. Agora vem a parte maneira, legal. Vamos fazer o plot. O plot eu vou codando aqui devagar, tá? Porque às vezes você quer aprender mais sobre a Matplotlib, alguns parâmetros aqui. Então eu vou fazer bem simples, para se você já é avançado, tivesse compreensão, tá? Porque tem gente que está começando e nós ensinamos para todo mundo aqui. Beleza? Então eu vou chamar primeiro aqui, eu vou criar... então vou criar minha figura, tá? plt.figure, seu padrão, figure. Vou trazer um fig size que eu já testei e eu sei que esse fig size aqui vai ficar legal no nosso gráfico. Passo como tuplo aqui 10 e 6. Vou trazer também um DPI, que é a resolução do gráfico, um pouquinho maior do que o padrão que é 100, vou trazer em 150. Agora eu trago plt.plot.
Dentro do meu plot, então, o que eu quero? Que no eixo X, ou seja, o meu tempo, né, uma série temporal, seja esse meu data frame aqui, a coluna índice, esse meu data frame aqui, o índice, né, porque é no index que está as datas. Então, vou trazer plot.plot e vou trazer, então, esse aqui, ó, ibov usd.index. Tá? Esse é o meu eixo X. E o meu eixo Y é o que? Ibov USD, a coluna do Ibov dolarizado. Beleza? Passei isso. Também vou passar aqui, label. O label é a descrição que vai estar lá na legenda desse eixo Y. Como que ele vai estar descrito. Então, eu vou colocar aqui, ó, Ibovespa, Ibov em dólares. Então, essa aqui é a minha primeira linha. Tá? Opa, aqui na verdade, ó, parênteses aqui não tem aqui. Também vou passar plt.xlabel. O que é esse xlabel? O nome que eu quero ali no eixo X. Então, eu vou colocar que o meu label é a data. Não é data, tá? Aqui é data de data mesmo. plt.ylabel. Então, o nome do meu eixo Y. Valor do Ibovespa em dólares. Meu título, plt.title. Vou colocar aqui, ó, Ibovespa em dólares desde, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Lembra que eu tinha lá, eu defini a variável do meu start date? Então eu vou colocar, para ele ficar automático, quando eu mudar a data, ele já trazer o título do gráfico desde 2000, 1999, exemplo, eu vou trazer aqui, ó, plt.title, trouxe a minha string aqui, desde, espaço, fechei a minha string, vou colocar aqui um mais, ó, esse aqui é Python básico, pessoal. Start date, minha variável start date, e como a start date tem ano, mês, dia, eu quero simplesmente os primeiros 4 elementos, né? Porque lembra que vem um ano antes. Então, eu vou colocar start date e coloco 2 pontos até o elemento 4. Lembra que o 4 ele não inclui, mas ele começa do 0. Então, 0, 1, 2, 3. Então, vai ser o 2007. Beleza? plt.legend. Para ele trazer a legenda. Legend. plt.grid, para ele trazer a grade no gráfico, que eu acho que fica mais bonito para gráfico nesse estilo. E agora, para finalizar, plt.show. Vamos ver se vai rodar. Vamos lá. Opa, aqui está. Olha que beleza, pessoal. Eu vou trazer o DPI aqui em 100. Acho que vou colocar um 120. Quando você aumenta o DPI e mantém o fix size, naturalmente o tamanho da imagem aumenta. Eu vou trazer aqui 120 para ele ficar um pouquinho menor. Isso. Aqui está, galera. Olha só. Talvez você não tenha de cabeça como que está o gráfico do Ibov atualmente. O Ibov em reais, não em dolarizado. Mas está bem diferente isso aqui. Nós estamos numa região de bem mais... em dólar nós estamos bem mais baratos do que em reais. Percebam que para o investidor estrangeiro olhar esse gráfico aqui, ele vai ter uma percepção totalmente diferente do cara que olha o valor do Ibov em reais, né? Nós não estamos num fundo, mas também nós não estamos num topo. Eu diria que estamos aqui na região bem próxima da região central, aqui de uma grande consolidação, né? Isso desde 2007, é importante salientar isso. Então aqui nós temos nosso primeiro gráfico. O que eu trouxe, falei para vocês, tá vendo? Eu trouxe já automático aqui. Então esse aqui é o plt.title. Esse aqui é esse daqui que eu trouxe, o label desse eixo Y aqui. Ele traz aqui, poderia ter outros eixos, outras linhas aqui no mesmo gráfico. Ele traria o nome de cada um em diferentes cores. Tá? Trouxe a data aqui, o nome do eixo X, o nome do eixo Y. Joia? Então nós temos nosso primeiro gráfico. Agora, o que eu quero? Agora nós vamos fazer uma comparação do dolarizado com o Ibov tradicional em reais. Tá? Para isso, eu vou trazer em um plot só 2 gráficos. E eu vou usar o comando subplots ali do matplotlib. Fig. Então eu estou criando aqui, na verdade, 2 variáveis juntas, uma é fig e a outra é uma variável em formato de tupla, que vai ser
os dois gráficos que vocês passam assim, ó, AX1 e AX2. E o que essas duas variáveis são? Lembra que são duas variáveis porque isso tudo é uma variável, isso aqui é outra. Essas duas variáveis são um subplot, então plt.subplots. Aqui eu passo, nesses subplots, se eu quero um gráfico com várias, um do lado do outro ou em cima do outro, no formato linha e coluna. Eu quero um gráfico que seja 2 por 1, ou seja, cada gráfico como se fosse uma matriz IJ, né? Então eu tenho 2 e 1, ou seja, um gráfico em cima, outro gráfico embaixo. Se eu passasse 1 e 2, seria como? Um gráfico do lado do outro. Ou 1 e 3, 3 gráficos um do lado do outro. 3 e 1, 3 gráficos um abaixo do outro. 2 e 1, 2 linhas e uma coluna. Lembrando que eu estou falando agora de gráficos inteiros ali dentro. Vou trazer também o Fig Size. Eu trago aqui também uma tupla. Vou trazer 6 por 6. O DPI eu vou trazer 120. Joia? Agora aqui, ó, plot do primeiro gráfico. Primeiro gráfico, o gráfico que eu quero em cima, eu quero agora o IBOV em reais. Eu vou colocar o IBOV normal em cima e o dolarizado embaixo. Então eu vou fazer assim, ó. Meu primeiro plot vai ser o AX1. Agora então sempre, em vez de colocar, igual eu fiz aqui, ó, PLT, em cada comando eu tenho que colocar AX1. Que agora todas as configurações é referente ao primeiro gráfico. Então, AX1 ponto plot. Então, esse meu primeiro plot eu quero o IBOV USD, né, que é o meu data frame aqui, ponto index, por quê? Porque isso aqui, o index repete porque a data é a mesma nos dois. Só que agora eu quero o IBOV USD, eu quero os dados do IBOV, não mais do dólar, porque o gráfico de cima agora vai ser o IBOV. Também vou passar aqui um label igual IBOV em reais, certo? E uma cor para diferenciar depois do outro, vou colocar em preto, black. Então aqui são os parâmetros do meu ponto plot. Também tenho que passar aqui AX1 ponto set x label. Vamos passar a data. AX1 ponto set ylabel, valor em reais. Então é o nome do eixo Y, o nome do eixo X. O meu título, AX1 ponto set title, vou colocar IBOV em reais. AX1 ponto grid true. Perceba que a sintaxe mudou um pouquinho aqui em relação ao outro, mas é bem parecida, né, pessoal? Então, coloquei já as configurações do meu primeiro gráfico de cima. Agora, para o meu gráfico de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui. Vou ter que ficar repetindo. Plot do segundo gráfico. Vou trocar tudo onde está AX1, colocar por AX2. Então agora eu estou colocando as configurações do meu gráfico de baixo. O meu eixo Y, então, agora vai ser, em vez de ser o IBOV, vai ser o IBOV USD. Né? Porque aqui, ó, eu tenho o IBOV e o IBOV USD. Aí o meu label vai ser IBOV em dólar. E a cor eu vou colocar navy, que é um azul marinho. Aqui o eixo X é a data, aqui é valor em dólar. IBOV em dólar. Vou colocar USD. Então o nome do meu eixo Y é valor em USD, para ficar mais curtinho. E o meu título é IBOV em dólar. E também é o grid aqui true. Aqui eu vou fazer um ajuste, tá? Do gráfico. Que eu rodei ele antes e eu percebi que com esse ajuste fica melhor. Que é o plt.tight layout. Ele encaixar melhor as coisas. E agora plt.show. Agora é a hora, galera. Vamos ver. Opa! Olha só que beleza. Aqui está. De primeiro, ó.
Olhem a diferença dos dois gráficos, pessoal. Percebam o que os movimentos eles são parecidos, mas as amplitudes são totalmente diferentes. Olha esse movimento aqui do Ibov em reais, esse movimento aqui da crise de 2008, ele está numa escala totalmente diferente em relação ao Ibov dolarizado. Olha só, a importância que ele tem, é diferente os movimentos. O fundo de 2016 aqui, em dólar, foi mais baixo do que o fundo de 2008. Já em reais, não. Onde nós estamos atualmente é muito superior ao topo da crise de 2008. Em dólar, não. Para o investidor estrangeiro, está muito mais barato comprar agora do que talvez ter comprado aqui em 2010. Já em reais, 2010 era muito mais barato comprar do que agora. É uma perspectiva nova, espero que abra a cabeça de vocês. Agora tudo tem que ser em dólar? Não, é uma perspectiva diferente. Mas é importante ter essa noção de se nós estamos baratos ou caros para alguém de fora. Para quem tem um poder de compra, uma moeda com poder de compra muito superior. E é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula aqui. Há um código simples, né, de finanças quantitativas aqui para vocês. Mas espero que tenha ajudado vocês a abrir a cabeça. Que esse código incentive vocês a testar com outros ativos. Pegue commodities. Pega o preço de uma ação qualquer aqui do Brasil e faça essa comparação. É interessante também uma dica para vocês, tentem misturar isso, um gráfico desse, fazer um outro merge com a cotação do ouro, para vocês verem que legal que fica. Então aí já entra uma outra variável na jogada. Então espero que vocês tenham gostado. Te peço encarecidamente que se essa aula fez sentido, se você aprendeu algo novo com essa aula aqui, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aí no canal do Trade com Dados. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima. Valeu!